Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você nesta noite que veio honrar o nome do Senhor teu Deus. Nós cantamos aqui: és incomparável, és inigualável. E quando nós contemplamos o Senhor, nós realmente reconhecemos que não há ninguém que se compare ao nosso Deus. Quando você, sem perceber, recebe uma chamada telefônica, atende, e a pessoa começa a conversar com você, logo você reconhece pelo timbre, pelo maneirismo, pela maneira de se expressar, que essa voz tem uma identidade. Você logo percebe que essa voz pertence a alguém. Nós sabemos reconhecer a voz das pessoas com quem nós nos relacionamos. Agora, cabe a nós como crentes também reconhecermos o timbre da voz do nosso Deus. Precisamos discernir quando é que Deus está falando conosco. Um menino muito pequeno, quando ouviu a voz do Senhor, não entendia ainda que era Deus falando com ele. Até que ele vai a alguém mais sábio, vai a Eli, pensando que havia sido o sumo sacerdote que estava falando com ele, e naquele momento o sacerdote entendeu e disse para o menino: olha, quando você ouvir de novo te chamar, diga: eis-me aqui. Quando nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, talvez como Samuel, nós diremos: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Que nós ouçamos realmente o que Deus quer falar conosco, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Salmos, e vamos entender um pouquinho a respeito da voz do Senhor, o que Ele quer falar conosco nesta noite. Salmo capítulo 29, na palavra de Deus, Salmo 29, e vamos ver um tributo ao Senhor. Salmo 29, palavra do Senhor, quando Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Estão aí? Diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz o quê? E no seu templo, cada um diz glória. Deus Pai, muito obrigado, meu Senhor, por aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu rogo, Pai querido, a Tua misericórdia mais uma vez, para que nós ministremos a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, nos desperta, Senhor, para compreendermos os mistérios da palavra, nos ajuda a desvendá-los. Pai, eu rogo a Tua bênção, neste nome todo poderoso, que é o nome do Salvador, o nome de Jesus. Amém, amém. Sente-se exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Na sua casa tudo diz glória. Sempre quando tem batismo nas águas, corresponde a uma época do ano que é a temporada de chuvas, e sempre chove. Então fica sempre aquela preocupação: Senhor, que não chova quando chega o dia do batismo. E é sempre uma luta. Mas na semana anterior ao batismo, me lembro que teve uma chuva muito forte, choveu muito forte mesmo. A casa balançava com os trovões, era algo muito forte, e nós ficamos até assustados. E quando a gente para pensar um pouquinho,
nos elementos da natureza, na força do trovão, no poder da tempestade, talvez nós, como pessoas modernas, perdemos aquele senso de vulnerabilidade, de pavor, de terror ou de contemplação diante do poder de um trovão. Agora, quando o salmista está falando para nós, ele compara a voz do Senhor como a voz do trovão. Ele diz que a voz do Senhor é como a voz sobre as muitas águas. A voz do Senhor troveja sobre as águas. E ele fala para nós, em razão desse mistério, que nós, como servos do Senhor, temos que tributar ou dar ao Senhor. Dai ao Senhor, tributai ao Senhor glória e força, ó filhos dos poderosos. Quando a palavra nos fala a respeito destes filhos dos poderosos, lá no Salmo 89, versículos 5 a 7, você vai perceber quem são eles. Abra comigo em Salmo 89, versículos 5 a 7. Você vai perceber que de novo o salmista se maravilha, dizendo que os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na assembleia dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na assembleia dos santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Então, neste salmo, ele está falando sobre aqueles que são chamados de filhos dos poderosos, que estão na assembleia dos santos. Estes seres podem ser colocados em dois grupos. Eles são aqueles chamados filhos de Deus, os anjos do Senhor, que tributam ao Senhor glória e força, ou pode se referir à igreja, aqueles que são chamados de Assembleia dos Santos, filhos de Deus também, que tributam ao Senhor glória e força. Nós temos que entender que antes que o salmista fale sobre a voz de Deus, ele fala que nós precisamos aprender a reconhecer que Deus merece o nosso tributo, que Deus é digno da nossa adoração. Tributai ao Senhor glória e força. Ele diz mais ainda, ele diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, na beleza da sua santidade. O que isso quer nos dizer? Quer dizer para nós como igreja que no meio do tumulto, no meio da tormenta, da tempestade, no meio da voz que troveja, nós precisamos ter esse sentimento de contemplação. Temos que enxergar Deus no meio da tempestade. Temos que perceber a voz do Senhor. De que maneira? Adorando o Senhor, como o salmista nos fala nesse versículo de número 2, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que isso significa? Lá no Salmo 27, versículo número 4, o salmista nos fala: uma coisa a pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha que coisa linda. Ele está dizendo para nós como igreja que nós precisamos aprender de novo a admirar a beleza do Senhor, a formosura do Senhor, contemplar a beleza da sua santidade. E eu pergunto a você, no dia de hoje, já parou para admirar a beleza do Senhor teu Deus? Você consegue enxergar aquele Deus grandioso, aquele Deus em extremo excelso, esse Deus tão grandioso? Você consegue enxergar, mesmo no meio de uma tempestade, mesmo no meio de uma tormenta, você consegue perceber que Deus continua sendo formoso, que a sua beleza está na sua santidade, no fato de que Deus está separado da criação, que Deus como Criador recebe o nosso tributo, a nossa adoração. Lá em Crônicas, primeiro livro, capítulo 16, versículo 29, 16 e 29 de Crônicas, nos fala mais uma coisa, diz para nós: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes, trazei ofertas ao Senhor, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor, onde? Na beleza da sua santidade. Trema perante Ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia.
nesses versículos está sendo bem claro que o Senhor deve ser adorado por causa da beleza da sua santidade. Até aí eu estou falando para os irmãos acerca de admirarmos a Deus. Aprenda a contemplar o Senhor, aprenda a admirar a santidade, a grandiosidade, a beleza do Senhor teu Deus. Porque este é o caminho para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Pare para pensar. Quando nós estamos interessados em conhecer alguém, nós realmente ficamos interessados em conhecer a pessoa em razão de algum atributo, de alguma qualidade que é inerente àquela pessoa. Talvez porque ela nos chamou a atenção por algum motivo, por alguma coisa especial que essa pessoa tenha, nós queremos nos aproximar dela, queremos aprender dela, apreender dela alguma coisa. E quando nós vamos tratando de nos relacionar com essa pessoa, nós começamos a discernir e conhecer a sua voz. Não é diferente com Deus. Deus tem uma voz, a voz do Senhor ouve sobre as muitas águas. Sim, a voz do Senhor troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Isso significa que Deus, Ele é aquele que tem uma voz reconhecível. Nós podemos ouvir a voz do Senhor sobre as muitas águas. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, Naum 1:3, está dizendo o seguinte, falando sobre o caráter de Deus, falando sobre quem é esse Deus, que o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aleluia. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. A voz do Senhor se ouve sobre as muitas águas. Quando os discípulos estavam no meio daquele vendaval, no meio do mar de Genezaré, estavam preocupadíssimos, atormentados, assustados com o pavor da noite. O vento soprava, eles não sabiam como conduzir o barco ficou à deriva. Naquele momento assustador, lhes veio uma figura que está sendo vislumbrada, vindo, caminhando aquela fonte estranha de luz, vem surgindo no meio daquela escuridão, e eles começam a se assustar, começam a pensar, é um fantasma. Eles estão crendo que é um fantasma, mas de repente eles ouvem, ali no meio daqueles ventos, daquela escuridão, eles ouvem a voz dizendo, não temais, sou eu. E quando eles ouvem, não temais, sou eu, embora a figura não fosse discernível, embora eles pensassem que fosse um fantasma, quando eles ouviram a voz, não temais, sou eu, o Senhor, naquele momento, Pedro, ele percebeu, é Jesus. Ele ouviu e entendeu que aquela voz não era uma outra voz. O timbre era o timbre da voz de Jesus. Ressoava a voz do Senhor no meio da tempestade. O Senhor faz o seu caminho no meio da tormenta. Ele está na tempestade. Você talvez não entendeu. Eu estou dizendo para você que a voz do Senhor se discerne no meio da tempestade. Você só vai aprender a ouvir a voz do Senhor quando você estiver no meio da prova, quando estiver no meio da escuridão, do pavor. Aí você vai perceber que Deus está querendo falar contigo. Quando você estiver no meio de uma luta que você não consegue vencer, aí você vai perceber que Deus está falando, a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Aleluia. Deus está nos falando que nós precisamos reconhecer a sua voz. E aí? Você conhece a voz do Senhor teu Deus? Você já conhece qual é a voz do Senhor? Quando é que Ele fala e por que Ele fala? E o que Ele quer falar contigo? Eu me lembro que uma certa vez estávamos em um encontro de casais, muitos anos atrás. E eu falei alguma coisa sobre a voz de Deus. E quando terminou, quando fui para o alojamento, um senhor me abordou e disse, pastor, aquele homem estava totalmente com vários problemas no seu casamento, estava a ponto de divorciar-se, a esposa não o queria mais. Ele era um crente daqueles crentes que não tem compromisso com Deus. E ele olhou para mim e disse, pastor, o pastor falou que a voz de Deus pode ser ouvida. Como é que se ouve a voz de Deus? Deus realmente fala, a gente consegue ouvir a voz de Deus, a voz dele é audível. Como que é? Eu quero ouvir a voz de Deus. Naquele momento,
eu olhei para ele e Deus me deu uma palavra. Eu falei para ele o seguinte: olha, querido, você nunca ouvirá a voz de Deus, a voz falada, se você não der valor à voz escrita. Deus está falando a todo momento conosco por sua palavra. Aqui está a vontade de Deus. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, aprenda a obedecer a palavra. Quando nós damos crédito à palavra, eu criei, por isso falei. Quando nós damos crédito à palavra do Senhor, Deus fala conosco. Ele continua falando, Ele está falando por sua palavra. Quando nós ouvimos a voz de Deus escrita, só aí nós podemos dar um salto para a sua voz falada. Quando nós vemos na palavra do Senhor, nesse salmo tão precioso, ele nos fala o seguinte: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele diz mais, ele diz que a voz do Senhor, versículo 8, faz tremer o deserto. Aqui a figura é outra, não é apenas de tempestade. Os trovões estão vindo sobre a terra, e quando o trovão desce no deserto, começa a rachar o chão. Quando o trovão desce, parece que há terremoto, há terror no meio do deserto. Eu paro para pensar que Deus está dizendo para nós que Ele também fala conosco quando nós estamos não só na tempestade, mas também no deserto. Olhe, por exemplo, que está falando na palavra do Senhor, lá em Oséias 2, versículo 14. Em Oséias 2, 14, a palavra do Senhor nos fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Olha o que Deus está dizendo, que o deserto é um motivo para o crente, que muitas vezes Deus permite que a gente vá para o deserto, porque Ele quer falar conosco. Vou levá-la ao deserto, e ali lhe falarei ao coração. Aí nós percebemos porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, porque Deus quer falar conosco. Lá em Deuteronômio 8, versículo 2, o Senhor nos fala que nós temos que lembrar, diz para nós lembrarmos: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria esses mandamentos ou não, e te humilhou e te deixou ter fome, te levantou, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor, aleluia, viverá o homem, de tudo que sai da boca do Senhor. Há um deserto para todo crente. Jesus teve que passar pelo deserto. E quando ele estava no deserto, quando Satanás lhe mostrou e disse: tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele disse: Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando, Deus tem uma voz, e quando Ele fala conosco, nós temos que entender que a sua voz nos alimenta, a sua voz nos sustenta, a sua voz nos reconforta, nos fortalece, aleluia. Eu me lembro uma vez, quando missionário, eu trabalhava numa base missionária, e tínhamos que pagar para ficar ali, para termos um abrigo naquela base missionária, e não era barato, nós pagávamos, e naquele tempo eu me lembro que houve um mês que eu não tinha dinheiro para pagar a base missionária. Então eu fui ao litoral e fui pregar em uma igreja, e antes de orar ao Senhor: Senhor, abre as portas para mim, Senhor Deus, me possibilita que eu levante o recurso para poder pagar a base missionária. E naquele dia eu preguei com muito ânimo, na esperança que a igreja me abençoasse. O pastor me deu um aperto de mão, foi uma bênção, e eu saí desanimado. E eu pensei: Deus, e agora? Pensei que Ele ia me abençoar. Por isso que quando vem pastor aqui de fora, eu sempre abençoo, porque eu já fui missionário e sei como é isso. Eu saí ali meio desanimado, e quando eu estava lá fora, veio um irmão, e ele veio para mim e disse: oi, missionário, e colocou algo no meu bolso. Meus olhinhos brilharam, e era um cheque. E eu, depois que o irmão saiu, eu dei uma olhadinha assim, e era o valor que eu tinha que pagar. A base missionária disse: glória a Deus, Deus ouviu meu clamor. Mas aí alguém chegou e disse:
irmão, vamos jantar conosco lá em casa? Eu disse, vamos sim. Eu fui para a casa desse irmão, e esse irmão morava num apartamento à beira da praia, e nós subimos dali, e quando nós entramos ali, o irmão começou a contar as suas bênçãos, como ele havia conseguido aquele apartamento. De repente Deus começou a falar, a voz de Deus, a voz de Deus nem sempre fala aquilo que nos agrada. A voz de Deus muitas vezes nos prova. E naquele momento Deus falou para mim, pega esse cheque e entrega para o irmão. Esse cheque não é seu, é para ele. Aí, isso não é Deus. Não pode ser Deus, é a voz do outro. Senhor, o missionário sou eu. Senhor, eu tenho que pagar a base missionária. Esse irmão mora num apartamento na beira da praia, Senhor, não faz sentido isso. Como é que eu vou dar o dinheiro para ele, Senhor? E aquela voz clara, a voz que eu reconheço, me disse segunda vez, obedece e entrega o dinheiro para ele. Naquele momento, eu disse, irmão, o irmão não vai se incomodar, mas Deus está me dizendo uma coisa aqui. Peguei o cheque e disse, Deus está mandando entregar esse dinheiro para você. Ele ficou assustado. Não, irmão, o missionário é você. Eu falei isso para Deus, Deus falou para eu entregar para você. Aí Deus falou. Aí quando ele viu o cheque, ele começou a chorar. Ele disse, eu não falei para ninguém. Eu tinha que pagar a cota desse apartamento, é exatamente o valor que está aqui. Ele começou a glorificar a Deus, e eu comecei a chorar, não sei se alegria ou tristeza. Mas eu tinha ouvido a voz de Deus. E quando eu saí dali, eu disse, Senhor, e agora? E agora? Eu dormi na casa daquele irmão. No dia seguinte fui pregar em uma outra igreja, ele me levou. E ali eu fui abençoado. E eles me abençoaram. E quando eu vi o valor, era o dobro do que eu tinha dado para aquele irmão. Deus é um Deus fiel. A voz do Senhor é uma voz que nós precisamos aprender a discernir. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Quando nós olhamos da palavra do Senhor, você vai perceber que lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 a 31, diz assim, quando estiveres em angústia, olhe bem, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, anote isso para você não esquecer. Quando você estiver em angústia, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus, aleluia, e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu algo como isto, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Aleluia. Nós entendemos do capítulo 5, versículo 24, e dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Aleluia. Deus fala conosco e diz que Ele fala e nós ficamos vivos na sua presença. Isso é algo tão maravilhoso. Aleluia. Como é bom que Deus abra os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Senhor. Deus fala, Ele continua falando. A voz do Senhor troveja, Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Ouça a voz de Deus. Eu confesso, não disse no primeiro culto, eu vou dizer agora, faz muito tempo que eu não ouço a voz audível de Deus, mas eu anseio, eu desejo muito que Deus volte a falar. Deus quer falar conosco, talvez por isso Ele nos coloca na tempestade, nos coloca no deserto, para nós ouvirmos a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Eu me lembro, quando cheguei aqui,
cheguei aqui no Japão, era a primeira semana que eu estava aqui. Eu queria agradecer ao pastor Fukase, que já partiu para o Senhor. Queria agradecer àquele pastor de Requinan, que tinha feito meus documentos e que tinha me dado visto missionário para entrar no Japão. Ele falava inglês, eu queria ir conversar com ele, agradecer. E aquele dia, acho que era no segundo ou terceiro dia que eu estava no Japão, eu disse, vou até a casa do pastor Fukase. E a Vanusa olhou para mim e disse, mas como você não sabe o endereço? Tem o cartãozinho dele. E nós chegamos até a estação de Toyota, peguei o trem para Requinan, e na mais pura credulidade, naquela época não havia GPS, não havia smartphone, naquela época nós não tínhamos uma outra coisa senão a confiança no Senhor. Eu me lembro que quando eu desci na estação de Requinan, eu disse, agora, eu olhei para o céu e disse, Deus, e agora? E o Senhor falou, vai reto. E eu comecei a ir reto, entra para a direita, eu entrei para a direita. E aí, Senhor, agora, Senhor, eu fui muito tranquilo. Você sabe, eu sei, Deus está falando comigo, vamos indo, vamos caminhando. E nós continuamos caminhando, o Senhor entra agora para a esquerda. Entrei para a esquerda, entrei num beco, e fui entrando, fui saindo. Aí de repente, agora entra para aquele lado, eu fui para aquele outro lado. E quando eu cheguei, a voz parou. Ela de agora não sei, não estou ouvindo mais nada. E aí tinha um japonês parado na frente de uma casa. Eu peguei aquele cartãozinho, a única palavra que eu sabia de japonês, eu olhei para ele e falei assim, Doko. Eu olhou assim, ficou assim, qual é? Asakonin. Eu estava na porta da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão misericordioso, Ele quer nos ensinar. Diz a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo para nós que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele quer que nós aprendamos a ouvir a sua voz. O Senhor está dizendo para você e para mim, que o Senhor quer que nós ouçamos a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. E diz mais para nós o seguinte, a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. Quer dizer que a voz do Senhor é tão forte quando o trovão ruge nos céus, os animais, as gazelas do campo, as corças parem, os bosques, que são as brenhas, começam a perder os seus galhos, as folhas se esparramam, há terror no ambiente. Porém, a palavra do Senhor nos fala o seguinte, mas no seu templo, no lugar da sua presença, cada um diz glória. Quando nós aprendemos a glorificar ao Senhor, aprenda uma coisa importante, a linguagem do crente é a linguagem da glorificação. Eu não entendo, mas eu dou glória a Deus, eu glorifico o Senhor. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos aprendendo a ouvir sua voz. Há um versículo em Apocalipse 3, versículo 20, que o Senhor diz, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir o quê? A minha voz. Deus está falando com quem? Com o pecador? Não, está falando com a igreja. Está falando com a igreja na qual ele está do lado de fora. Ele diz, eu estou à porta e eu bato. Que coisa terrível, que quadro hediondo para os últimos dias. Uma igreja que não sabe ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele comigo. Deus quer cear conosco. Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Aprendamos a ouvir a voz do Senhor. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Talvez você precise ouvir a voz do Senhor em meio a uma circunstância. Talvez está pensando, Deus, não tenho recurso, não sei como fazer. Deus da sua misericórdia, Ele bem pode atender-nos. Deus é o Deus que fala conosco. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Deus fala conosco por sua palavra, fala conosco por impressões em nosso coração. A voz do Senhor não é uma voz externa, a voz do Senhor fala-nos internamente de uma forma tão clara. Deus está falando conosco, igreja, para nós não temermos. Não temerei o que me possa fazer o homem. A palavra do Senhor nos fala que quando Jesus estava no meio do deserto, naquela tentação,
quando Satanás lhe apresentou os reinos do mundo, disse: está escrito, somente ao Senhor teu adorarás, e somente a Ele servirás, somente ao Senhor renderás culto. O nosso culto é ao Senhor. Nós temos que voltar a render culto a Deus. Se nós queremos ouvir a voz do Senhor, temos que aprender a dar ouvidos à voz do Senhor. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Foi lido aqui no Salmo muito claramente. Deus está dizendo para nós, na sua palavra, que ainda que a terra se mova, ainda que as águas se transportem, ainda que a terra se mova ao meio dos mares, a voz do Senhor está nos falando: não devemos temer, o Senhor é conosco, amém? Confie no Senhor. Vamos orar a Deus. Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, por aqueles que vieram aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, para dizer glória ao teu nome. Senhor, muito obrigado, meu Deus, nós te exaltamos. Pai, Senhor, tu conheces o coração de cada um que está aqui nesta noite. Pai, aquele ou aquela, Senhor, meu Deus, que veio, Senhor, e pediu ao Senhor que o Senhor falasse ao seu coração. Deus, tu estás falando conosco, o Senhor está nos dizendo, Pai, que é o tempo, Deus, de ouvirmos a tua voz. Senhor, nós queremos discerni-la, nós queremos, Pai, fala conosco, Senhor, Deus, nós te pedimos, Deus eterno. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, dá-nos uma semana abençoada. Pai, dá-nos ouvir a tua voz, Senhor, meu Deus, em cada detalhe de nossas vidas, Senhor. Queremos, Senhor, meu Deus, te obedecer. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Nós te adoramos, Deus, nós te exaltamos. Muito obrigado, Senhor. Hoje eu sei que o Senhor fala com o homem e o homem fica vivo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.